Olá pessoal, aqui é o professor Manuel Campos e nesse vídeo vou continuar a série sobre padrões de projetos, onde apresentarei quase tudo o que precisa saber sobre o padrão Template Method usando exemplos realistas em Java, inclusive usando programação funcional. Assim como o Strategy, ele é um padrão comportamental que nos apresenta soluções para a modelagem de algoritmos, os comportamentos, que nada mais são do que funções. Isto tudo já foi abordado em vídeos anteriores. Os exemplos que vou mostrar aqui, inclusive, foram iniciados e explicados lá. Uma das definições do padrão Template Method diz que ele especifica o esqueleto de um algoritmo dentro de um método, transferindo alguns de seus passos para subclasses. Ele permite que as subclasses alterem certos passos do algoritmo sem alterar a estrutura dele. A definição é muito clara. O padrão determina como seu algoritmo irá funcionar, permitindo que algumas partes dele sejam implementadas pelas subclasses. Os passos que o algoritmo executa são os mesmos, mas alguns desses passos podem ter uma implementação diferente em cada subclasse. Apesar da definição ser clara, ainda é abstrato como podemos usar isto, mas vamos chegar lá. Podemos aplicar o padrão quando, por exemplo, um método possui determinados passos definidos, mas outros não, onde a implementação destes outros passos pode variar entre as subclasses. Ou seja, a superclasse sabe quais são os passos, mas para alguns deles, são as subclasses que sabem como são implementados. Outra situação é quando você começa a implementar um método em diversas subclasses e verifica que existem partes comuns e outras que mudam de uma subclasse para outra. Então podemos aplicar o padrão para remover a duplicação, melhorando a qualidade do código, reduzindo possíveis bugs e facilitando os testes. Quanto menos código houver, menos bugs e menos esforço para testar. Vamos analisar a modelagem do padrão, que é fundamental para entendermos seu funcionamento. Ela é muito simples e utiliza herança. Template Method significa método modelo. Este é o método principal do padrão, cujo nome e implementação dependem do problema que estiver resolvendo. Temos então métodos auxiliares, que são as operações primitivas, chamadas de passos na definição do padrão. Podemos ter quantas destas operações for preciso. No pseudocódigo à esquerda, temos um exemplo de como poderíamos implementar o método modelo. Podemos ter operações quaisquer sendo chamadas em qualquer lugar do método. As operações primitivas também podem ser chamadas em qualquer lugar ou ordem, inclusive podem ser intercaladas com qualquer outras operações ou chamadas de outros métodos. Mas não é o padrão que define nada disso, e sim você. As operações primitivas são métodos abstratos na superclasse, pois a implementação deles é definida apenas nas subclasses. Estes métodos são definidos na superclasse para permitir que esta possa chamá-los, delegando a execução deles para as subclasses. Por eles serem abstratos, a superclasse também deve ser abstrata. Normalmente as operações primitivas são definidas como protegidas, para que as classes filhas possam implementá-los e a classe mãe chamá-los. Como o método modelo é quem irá chamar tais operações, elas normalmente não precisam ser públicas, pois não serão chamadas em nenhum outro lugar. Isto torna a interface das classes mais simples e coerentes, não exibindo métodos que não precisam ou não devem ser chamados diretamente. Depois de ver a modelagem, você pode questionar que consegue implementar este mesmo comportamento apenas com herança e sobrescrita de métodos, o famoso override. É verdade, este exemplo mostra exatamente isso. Teremos na superclasse apenas um método com parte da implementação. Nas subclasses, estendemos tal método usando override, chamando a implementação da superclasse, e incluindo as operações primitivas ou qualquer outra operação onde desejarmos. Isto funciona perfeitamente. O problema é que não garante que em cada subclasse as operações primitivas serão chamadas na ordem e lugar onde devem, principalmente se outro desenvolvedor for responsável por implementar alguma subclasse. Podemos até mesmo deixar de chamar a implementação da superclasse, eliminando a linha 4.
e assim a implementação do método na subclasse vai ficar incompleto e não funcionar como esperado. Se tudo for feito corretamente, funciona, mas é preciso ter consciência dos possíveis problemas. Se você está desenvolvendo uma biblioteca ou API e apenas disponibilizará uma superclasse para outros devs que devem implementar as subclasses, esta solução é inadequada, pois induz ao erro. Como estes devs saberão a ordem de execução das operações? Você pode ter pensado, para isso serve a documentação. Mas em programação, principalmente no desenvolvimento de bibliotecas e APIs, você deve evitar induzir outros devs ao erro. Se não estou enganado, este é um dos princípios apresentados no livro Código Limpo, o Clean Code. Uma biblioteca ou API sensacional é aquela que é intuitiva, que você usa sem ao menos precisar ler a documentação para fazer coisas básicas. E lembre que isso serve para desenvolvimento de software em geral, pois o outro dev pode ser você mesmo daqui a alguns meses. Dos princípios SOLID que falamos no primeiro vídeo, o padrão Template Method atende a dois: ao Open Closed Principle, o princípio aberto-fechado, que diz que uma classe deve estar aberta para extensão e fechada para modificação. Isto porque ela separa a implementação das partes que mudam, as operações primitivas, de dentro da classe que as utiliza. Isto torna a classe aberta para extensão e fechada para modificação, pois novos comportamentos são implementados pela criação de novas subclasses. Como não temos que alterar o código da superclasse para isso, o método template deve ser definido como final, para impedir que ele seja sobrescrito pelas subclasses e assim evitar o problema do código que acabei de mostrar. Ele atende ao Single Responsibility Principle, o princípio da responsabilidade única, onde a classe que usa os comportamentos não tem a responsabilidade de implementar tais comportamentos, mas apenas de usá-los. Sempre lembrando que conformidade com este princípio não depende apenas de um padrão, mas do restante do código que você tem. Então vamos a um exemplo realista. Mais uma vez, vamos usar o problema da leitura de arquivos de retorno de boletos bancários, que registram o pagamento de boletos emitidos por uma empresa. Para entendermos o uso do Template Method neste exemplo, vamos entender que problemas o uso do Strategy trouxe. Este é o código de exemplo de uma classe que realiza a leitura de arquivos de boletos do Banco do Brasil. A classe tem um único método que representa uma estratégia para a leitura de arquivos de boleto. As linhas 6 e 7 estão abrindo um arquivo para leitura. Na linha 10, iniciamos um loop para ler cada linha do arquivo. Dentro do loop, obtemos cada linha e separamos os dados nela, armazenando nos devidos atributos de um objeto boleto. Neste exemplo, como os dados de cada arquivo estão separados por ponto e vírgula, eles precisam ser divididos usando o método split, criando um vetor onde cada posição representa um dado desta linha. Não há problema algum com este código de fato. O problema é que, ao realizar a implementação para outro banco como o Bradesco, as linhas que comentei serão as mesmas, causando duplicação de código. Apenas o código interno do loop é que varia de um banco para o outro. Então aqui temos um exemplo claro onde podemos aplicar o padrão Template Method. Ler arquivo será nosso método modelo, pois ele tem um algoritmo definido, onde alguns passos são implementados apenas nas subclasses. Neste caso, teremos apenas uma operação primitiva, um novo método, que conterá o código dentro do loop. Em todo padrão, precisamos adaptar aquela modelagem conceitual que vimos anteriormente para o problema a ser resolvido. A modelagem do problema dos boletos com o Template Method é esta. Temos um método processar na superclasse que recebe o nome do arquivo a ser lido, retornando uma lista de objetos boleto que contém os dados lidos do arquivo. Este é o nosso método modelo, que tem a mesma assinatura da implementação com o Strategy do vídeo anterior. O método processar linha arquivo é nossa única operação primitiva. O que o código interno do loop que acabei de mostrar faz é processar uma única linha do arquivo. Mas como os dados em cada linha estão separados por ponto e vírgula, anteriormente dividimos tais dados em um vetor. Assim, o método recebe um vetor de strings, com os dados já divididos, e retorna um objeto boleto para tal linha. Lembre que tal método é protegido e abstrato na superclasse. Em cada subclasse, apenas implementamos tal método. A implementação é tão simples quanto a modelagem do padrão. Mas quer ver código? Então vamos lá. Este é o código da classe processador boletos, que possui o nosso método modelo, o processar, além do método abstrato,
processar linha arquivo. O código do processar é praticamente o mesmo do mostrado anteriormente, com exceção que é reduzido. Todo o código específico que obtém cada dado de uma linha do arquivo e armazena em um objeto boleto foi removido, pois este código muda para cada banco. Tal código foi substituído pela nossa única operação primitiva na linha 10, onde chamamos o método abstrato processar linha arquivo, passando o vetor com os dados de uma linha, e ele nos retorna um objeto boleto. Perceba como o método processar foi definido como final, como já discutimos. E nas classes filhas, como fica? Apenas movemos aquela parte do código dentro do loop para cá, ficando muito mais simples de entender o código isoladamente. No nosso exemplo, para cada banco, as posições na linha podem mudar, ou um banco pode ter mais campos que outro. E na hora de usar, como fica? Você pode criar uma classe com o método main e colocar este código lá. Como o padrão usa herança, temos que instanciar alguma das classes filhas. Então é só chamar o método processar, passando o nome do arquivo a ser lido, e mais nada. Depois é fazer o que quiser com os boletos obtidos. Mas e o strategy? Como podemos comparar os dois padrões? Pois agora temos uma implementação do problema dos boletos usando cada um deles. Bem, o strategy favorece composição no lugar de herança, que é um princípio que devemos buscar sempre que fizer sentido para o sistema. Composição traz flexibilidade e isso é sempre bom, apesar de termos que ponderar o custo de aplicar um determinado princípio, como o tempo de implementação. Isto porque composição é mais trabalhoso do que herança. Template Method usa apenas herança. Assim perdemos a flexibilidade e dinamismo do strategy. Se esse dinamismo é um requisito, então será um problema. Mas o Template Method removeu a duplicação do código e dividiu ainda mais as responsabilidades. Então temos pontos positivos e negativos de cada lado. Tá gostando do vídeo? Não esquece de deixar seu like e se inscrever para contribuir com o canal. Mas agora que tal unirmos os dois padrões e obtermos os benefícios de ambos? A junção de padrões é perfeitamente possível e muito comum. Para isso, precisamos modificar a modelagem do strategy para esta aqui. Lembre que em tal padrão, cada comportamento é definido por uma interface, que terá implementações em diferentes classes. A estrutura de classes em si não muda para aplicarmos o Template Method em conjunto com o Strategy. O trecho de código de exemplo mostrado ao topo tem uma única linha que muda em relação ao código da classe Processar Boletos, que acabei de mostrar. A única diferença é na linha 4. Como o Strategy usa composição, a nossa operação primitiva Processar linha arquivo está dentro do atributo leitura-retorno. Assim, tal operação não pertence à superclasse, mas a esta interface leitura-retorno, que acessaremos a partir do atributo leitura-retorno na classe processador boletos. Estruturalmente, só temos essa interface leitura-retorno no meio, o resto é como antes, até o nome das classes e métodos. Mas vou mostrar a versão do código que usa os dois padrões para não restar dúvidas. A implementação é derivada daquela anterior do Strategy. Aqui está o código do método processar, onde a única linha alterada é a 15, como expliquei. E na classe que implementa a operação primitiva do Template Method, neste exemplo para o Banco do Brasil, o código do método não mudou em nada. Se você quiser torná-lo protegido, como explicado na modelagem do padrão, pode alterar o leitura-retorno de interface para uma classe abstrata. E na hora de usar, continua como fizemos para o Strategy. Precisamos instanciar o processador e a estratégia para o banco desejado. Mas não poderíamos terminar sem falar sobre a implementação do padrão usando programação funcional. A modelagem teórica em Java 8 ou superior seria algo como isto aqui. É isso mesmo, uma classe só. O método modelo precisa chamar as operações primitivas, e estas são atributos que armazenam funções, por isso o tipo function. O funcionamento é o mesmo, mas agora temos menos classes para criar. Vamos para a modelagem concreta do problema dos boletos. Aqui temos uma classe leitura-retorno que antes era uma interface, apenas pelo fato de precisarmos colocar as implementações de cada banco em algum lugar. Ela só não é mais uma interface, pois os métodos dela precisam ter uma implementação como mostrado anteriormente. Mas esse não é o problema, pois a partir do Java 8, interface podem ter métodos com implementação. Se você não conhece os recursos introduzidos a partir de tal versão da linguagem, isso pode ser um grande espanto, pois aprendemos que interfaces são como classes totalmente abstratas.
A questão é que, usando programação funcional, não precisamos criar uma classe para as implementações de cada banco, apesar de podermos. Definir leitura-retorno como uma classe, pois é o mais usual e lógico. O atributo processar linha arquivo é a nossa function, nossa função criada com programação funcional. Como já vimos anteriormente, as implementações de tal função devem receber um vetor de strings contendo os dados de uma linha do arquivo de boletos e retornar um objeto boleto com tais dados. Exatamente por isso, precisamos dizer que nossa function processar linha arquivo recebe um vetor de strings e retorna um boleto, como discutido no vídeo do Strategy funcional. Como a classe leitura-retorno é onde estão os métodos com as implementações para os diferentes bancos, ao instanciar o processador boletos, conseguimos armazenar no atributo processar linha arquivo um dos métodos implementados em tal classe, indicando para o processador qual método ele de fato deve usar ao processar um arquivo de boleto. Então vamos para o código. Esta é a classe processador. Temos alguns detalhes importantes da modelagem. A linha 2 é onde declaramos o atributo que armazenará uma das funções para algum dos bancos implementados. Temos um construtor nas linhas 4 a 7 para receber uma função a ser armazenada em tal atributo, e assim usada no método processar, especificamente na linha 17. Tal linha é a única que muda em relação à implementação anterior. Para chamar o método que armazenamos dentro da nossa function na linha 2, precisamos colocar processar linha arquivo.apply, da mesma forma que usamos no vídeo do Strategy funcional. Então nenhuma novidade aqui. No caso da implementação para cada banco, o código não muda, apenas foi colocado na classe leitura-retorno. Perceba que tal classe tem um construtor privado que não faz nada. Ele é incluído apenas para impedir que a classe seja instanciada. Como ela não tem atributo algum e todos os métodos são estáticos, não há por que criar uma instância dela. E para usar essa implementação funcional, o código é quase o mesmo da versão com Strategy, com a diferença que na linha 2 estamos passando o método processar linha Banco Brasil por parâmetro para o construtor do processador, no lugar de chamar tal método e passar o retorno dele. Com isso, estamos dizendo para o processador que ele deve usar o método passado e executá-lo quando o método processar for chamado. Desta forma, estaremos usando a implementação do Banco do Brasil para ler os arquivos de boleto. Mas o que houve com o Strategy na implementação funcional? Bem, o Strategy visa permitir alterar estratégias em tempo de execução. Estas nada mais são do que implementações de métodos. Usando programação funcional, uma das coisas que fazemos é armazenar métodos dentro de variáveis, como o atributo processar linha arquivo na classe processador boletos. Se a variável armazena uma função, podemos trocar tal função quando desejarmos. Ao implementar o template method usando programação funcional, ganhamos de brinde todos os benefícios do Strategy, sem termos que criar todas aquelas classes exigidas pelo padrão. Usar programação funcional nestes casos é aplicar uma forma do padrão Strategy, mas é importante ressaltar que às vezes precisaremos sim criar uma classe filha para cada implementação, como é a modelagem convencional do Strategy. Isto principalmente quando existem outros métodos em tais classes, ou quando a function a ser usada por uma classe é longa e chama outras funções. Não podemos esquecer do princípio da segregação de interfaces, que uma das lições que podemos obter dele é que é melhor ter várias classes pequenas do que poucas classes grandes. Sempre pondere se vale a pena aplicar programação funcional ou apenas fazer uma implementação puramente orientada a objetos. Então por esse vídeo é isso, mas se você ficou perdido em coisas que não foram explicadas detalhadamente, você precisa ver todos os vídeos anteriores que estão nos cards aqui em cima. A implementação puramente orientada a objetos do Template Method é muito simples e este é um dos padrões mais úteis e frequentes que verá. A implementação funcional pode ser mais complicada para você, apenas por não ter prática em programação funcional. Mas este é um paradigma de programação que não dá mais para viver sem. Então é isso, tentei trazer os detalhes mais importantes da implementação do Template Method, indo além do básico. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir para contribuir com o canal. Até o próximo padrão!